Olá, gente, boa tarde e bem-vindo ao Esporte aqui na tela da NDTV, chegando para você a partir de agora com muita informação na sua tarde de quarta-feira, hein? E a Chape treinou novamente ontem lá no CT da Água Amarela, hein? O treino estava marcado para acontecer logo após a coletiva, às 13h30, mas aconteceu um pouquinho mais tarde devido à conversa que o técnico Emerson Maria, diretoria, teve com os jogadores do vestiário da Chapecoense, hein? O repórter Diego Antunes e o cinegrafista Maurício Salles estiveram por lá e tem mais informações. Olá, Juninho, Badaia, todos que acompanham a programação do esporte dentro do Balanço Geral. Não bastasse a sequência de jogos sem vitórias e a cobrança da torcida, que aumenta a cada partida, o técnico Emerson Maria precisa lidar com um verdadeiro fantasma que preocupa qualquer treinador: as lesões no elenco. A primeira delas, Alan Santos, que se machucou na última partida, uma lesão no joelho, e está entregue ao departamento médico. E no treino da segunda-feira, Moisés Ribeiro também sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho do lado direito. Está entregue ao departamento médico, deve ficar afastado por até 6 meses, inclusive passar por cirurgia. Antes dos trabalhos aqui no CT, nesta terça-feira, nós conversamos com o zagueiro Cadu, que falou sobre a má fase da Chapecoense e as alternativas, o trabalho que vem sendo feito para o Verdão do Oeste pontuar e ter a primeira vitória no estadual. Em nenhum momento a gente deixou de trabalhar, mesmo com os resultados negativos vindo. A gente fica frustrado, né? Puta, imagina, a gente vem aqui todos os dias, né? Faz tudo certinho, o professor passa tudo mapeadinho pra gente, do que vai acontecer. Chega lá na hora, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas a melhor maneira é a gente, né, tá sempre de cabeça erguida, trabalhar, a gente não pode fugir disso, velho. A gente que é experiente sabe que futebol muda a chave rapidinho. Daqui a pouco uma vitória aí já muda tudo. A próxima partida da Chapecoense será em casa, no sábado. A Arena Condá, o jogo começa às 5 da tarde diante do Tigre. Agora, a expectativa gira em torno da contratação de Márcio Araújo, já que o Criciúma quer levá-lo para o sul do estado. Já o Verdão do Oeste quer repatriá-lo, fazer ele voltar a jogar aqui em solo chapecoense. A gente vai aguardar qualquer novidade e trazer também aqui na programação. Diego Antunes de Chapecó, do CT da Água Amarela, para o Balanço Geral. Estão vendendo. Obrigado aí, Diego Antunes, pelas informações, direto do CT da Água Amarela, né? O pessoal atualizando informações. Tudo bem, Sérgio? Como é que tá? Tudo certinho? Bom comigo? Conversas paralelas. Sim, mas acontece, né? Vai conversando aqui. Não é que não vai... É o Pradão, né? Não, tranquilo. Não, o Pradão, ele fica no escritório dele e ele fica conversando, né? Com certeza. Comentando os assuntos. Mas é isso aí, o Dieguito, ontem, os caras que estão indo fazer os treinos da Chapecoense estão tendo que, digamos assim, não ter muita pressa. Se tem uma pauta logo depois dos treinos da Chapecoense, toda a equipe, toda a produção tem que se reorganizar, porque normalmente os treinos estão demorando mais em função dessas conversas aí. Conversas longas. Os jogadores adoram esse tipo de conversa de 1 hora, 1h30, 2 horas, palestra antes do jogo de 1 hora. Mas, enfim, estão tentando, na base da conversa, e essa, digamos assim, conversa que teve lá no vestiário, num primeiro momento com a participação do Emerson Cris, da comissão técnica com os jogadores, um pouco mais curta, e depois mais demorada com o departamento de futebol, com liderança do Neto. Olha aí o superintendente de futebol, Neto, já tomando a frente aí, principalmente dentro do vestiário, onde ele conhece bem, onde ele tem experiência e onde ele pode ser importante para um momento de dificuldade, como a Chapecoense está passando. Então, tem que conversar, mas tem que trabalhar. E é isso que nós esperamos por parte da Chapecoense nesse momento aí de dificuldade, mas que o time precisa reagir já a partir de sábado diante do Criciúma aqui em Chapecó. Pois é, Badal, o clássico entre a dupla da capital lá ganhou mais um capítulo e agora parece ser definitivo, hein, Badal? O Tribunal de Justiça Desportiva julgou ontem os ocorridos na confusão do duelo. O julgamento aconteceu na noite desta terça-feira na sede da Federação Catarinense de Futebol, em Balneário Camboriú. O primeiro julgamento foi do caso do volante Bruno Silva, do Avaí. O Tribunal de Justiça Desportiva entendeu que a atitude do jogador em chutar o torcedor que invadiu o campo foi antidesportiva. Ele recebeu uma suspensão de 8 jogos. O clube pretende recorrer. Ficou demonstrado que não se caracterizou a agressão. A agressão ela não era contra o seu goleiro. A agressão era contra aquele marginal que invadiu o campo.
Então, a partir do momento que não se consumou, o artigo 157 do CBJD fala em tentativa. Tentativa, a pena tem que ser reduzida pela metade. Nós tivemos fatos gravíssimos dentro do estádio, confusões homéricas que poderiam ter causado uma tragédia. O árbitro queria encerrar o jogo por falta de segurança, a polícia que manteve o jogo. O Figueira também foi punido. O técnico Márcio Coelho, expulso após trocar palavras consideradas ofensivas ao juiz Braulio da Silva Machado, foi punido com suspensão de um jogo, que já foi cumprida na partida realizada contra o Concórdia no último domingo. O clube também teve que amargar a responsabilidade pela confusão nas arquibancadas e a invasão de torcedores no campo no dia do clássico. O figueirense foi punido com multa de R$10 mil e perda de mando de campo em uma partida. O advogado de defesa do Figueirense chegou a admitir que houve falhas na segurança privada da partida, mas que ainda assim o clube investe nesse quesito e, portanto, não caberia a punição. O clube ele triplicou o investimento em segurança, tanto privado quanto de policiamento, e por isso nós entendemos que o clube realizou todas as medidas possíveis para que essa situação fosse evitada. O que nos deixa um pouco mais tranquilos é que o real culpado por toda essa situação foi punido, né? Então, houve uma punição, acredito que adequada à atitude, né, do atleta. O jogo entre Avaí e Figueirense aconteceu no dia 2 de fevereiro pelo Campeonato Catarinense. A confusão no estádio Orlando Scarpelli começou após a substituição do volante Bruno Silva. Uma suposta provocação do atleta teria inflamado a torcida adversária, que culminou na invasão de torcedores do Figueirense ao campo e briga nas arquibancadas. E naturalmente que causou uma enorme repercussão esse julgamento por conta da punição pesada para o Bruno Silva. Ele já era reincidente, né? Porque ele tinha feito gestos obscenos para o torcedor da Chapecoense. Aqui passou em branco, até porque o delegado não relatou em súmula, mas agora no clássico não teve como escapar porque todo mundo viu. Muito embora Braulio da Silva Machado, que era o árbitro, não viu a agressão do Bruno Silva no torcedor do Figueirense. Então uma pena pesada, exemplar para o Bruno Silva. Porém, cabe recurso e aí vão recorrer ao pleno, vão recorrer com efeito suspensivo. Agora, se a pena for mantida, o Bruno Silva só volta a jogar se o Avaí for para a final do Campeonato Catarinense. Mas eu quero crer que essa pena vai ser diminuída. E o Figueirense é apenas um joguinho. Apenas um jogo, mesma coisa que o Avaí lá na final do Campeonato Catarinense, também toda aquela invasão. Um joguinho para cada um, tá tudo certo, tudo tranquilo. Eu acho que o Figueirense nem vai recorrer e vai cumprir contra a Chapecoense no dia 1º de março, então seria, a princípio, um jogo com portões fechados. E ainda sobre a Chapecoense, faltou dizer primeiro que o técnico da Chapecoense não é o Emerson Cris. O técnico da Chapecoense, seu Badá, é o Emerson Maria. O Emerson Cris é técnico do Concórdia. Boa sorte, então, para o Emerson Cris lá no Concórdia e para o Emerson Maria na Chapecoense, que perdeu, como a gente comentou ontem aqui, o Moisés, volante, que azar desse cara. 2 anos cumprindo suspensão por doping, agora passa por cirurgia, no mínimo 6 meses parado. E o Alan Santos também. Talvez a maior e se esperava a melhor contratação da Chapecoense. Também problema de joelho. Não está descartada a possibilidade de cirurgia, o que seria certamente ainda pior para a recuperação do jogador. Vamos aguardar. Em contrapartida, lateral é Ezequiel, né? Ezequiel, lateral direito, que era do Criciúma, Cruzeiro, foi para o Bahia, Fluminense. Está chegando hoje para acertar com a Chapecoense. Já tem lá o Matheus Ribeiro, que foi contratado junto ao Santos, Marcos Vinícius, que voltou de empréstimo ao Criciúma, o Renato, que também pode jogar na lateral direita, não foi testado ainda, e chega um 4º lateral direito. E também se espera que talvez tenha definição pela volta do Márcio Araújo. Vamos aguardar para ver se define, porque é uma contratação que divide muitas opiniões. Vamos aguardar para ver o que acontece. Esperamos, né, Badá? Bom, agora falar de velocidade aqui, Badá. Destaque do nosso esporte. Tivemos um navegador chapecoense participando da 26ª edição do Transparaná, de 4 a 8 de fevereiro. E a competição, ela passou pelas cidades de Guarapuava, Imbituva, né, que nós temos uma Imbituba aqui, né, mas é Imbituva, Paraná, Castro e também Curitiba. E o navegador chapecoense ficou campeão na categoria Master principal, a categoria da competição. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, recebemos então aqui no estúdio do Balanço Geral o Júnior, né, conhecido como o Bolacha, né? Todo mundo conhece assim, né, Júnior? Ou chama de Júnior ou chama de Bolacha, né, pessoal? Pelo nome ninguém conhece, só que é muito Enedir da Silva Júnior. Daí é Júnior ou Júnior Bolacha ou só Bolacha. Isso aí, é o nome popular, né? Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Tudo certo, boa tarde pro pessoal também. Como é que foi participar dessa competição, cara? Como é que foi a experiência lá? Cara,
apesar de eu já ter participado várias vezes dessa competição no caso, né? Umas 15 ou 16 vezes eu participei, desde 2001, falhando alguns anos. A experiência, por mais tempo que a gente ande, tu sempre entra drenado na competição, entendeu? Então, sempre é caminho novo, a competição é nova, competidores às vezes diferentes, alguns que não te atrapalham em determinadas competições, em outras eles vêm a te atrapalhar no sentido de estar brigando pela competição, entendeu? Então foi experiência 10, cara. Foi muito bom. O Júnior, que não é piloto, ele é navegador, né? Conhece Exato. Tudo aí, mas o navegador ele tem uma atividade muito interessante, né? Dentro do carro ali. Explica pra gente o que faz de fato o navegador, para o pessoal entender também. Então, na verdade, o navegador ele tem que te mostrar o caminho a ser seguido pela dupla, né? Pelo trio, porque o carro também faz parte da equipe, né? A metragem que você tem que estar exatamente o metro correto, a velocidade que você tem que estar andando, a direção que você tem que estar entrando, ou esquerda ou direita. Então, o navegador praticamente faz tudo, entendeu? O piloto, claro que é de suma importância a pilotagem do piloto, é lógico, né? Mas o navegador é que dá o traçado a ser seguido. Isso eu acho interessante, porque assim, você vai olhar o traçado ali, Badata, a gente está vendo alguns vídeos da prova, é difícil, né, cara? Não é bem assim para o cara achar o trajeto ali em algumas situações, né? E é de regularidade, né? Por isso que o navegador ele tem uma função importante. E o Bolacha já é veterano nesse tipo de competição. Transparaná, eu acho que é uma das maiores do Brasil, né, Júnior? Ela só fica atrás do Rally dos Sertões, no caso. Tu já participou também, participei né? também. O ano passado fiquei em segundo do Sertões. Várias vezes no Rally dos Sertões, que é a principal competição desse gênero no Brasil. O Rally dos Sertões, na verdade, é a principal competição do velocidade, né? Do Rally de velocidade. Certo. Aí, alguns anos atrás, eles inseriram o regularidade junto. Há 3 ou 4 anos que vem tendo regularidade. Mas o foco principal dos Sertões é o Rally de velocidade, no caso. Vou falar um pouquinho das curiosidades também da equipe que é formada por ali. Tinha um piloto que é de São José, que estava contigo nessa prova, né? Exato. Como é que é formada essa equipe? Quantas pessoas fazem parte? Testes? Quanto tempo se preparando também para essa competição aí? Então, no caso dessa competição que a gente estava formada a equipe com 7 carros. 7 pilotos, 7 navegadores, 4 mecânicos. E a equipe do apoio que vai com o motorhome, que vai com as peças em si, com os mecânicos fora de estrada, né? Fora do trajeto que a gente está competindo. E a gente competiu em 5 carros na Master e 2 na categoria Turismo. E a gente ainda conseguiu ficar com o vice-campeonato na Master também, com uma dupla de Blumenau. Espetacular, né, Badá? Bacana ver o pessoal aqui de Chapecó se destacando também. Parabéns, né, para o Júnior Bolacha aí, para toda a equipe. Formou uma grande dupla com o Nacleto Piovesan, né, cara? Participaram de alguma competição. O que deu com o Nerson meio que se aposentou? Então, de Chapecó, Badá, eu andei com o Daniel Maffi, que é o Peixe, né? o Daniel também. Fiz 2, 3 anos com ele, boas competições. Sim. Com o Nacleto também, Piovesan, fiz várias competições boas, né? Uhum. E daí, ao longo dessa minha caminhada, aí eu já andei com piloto de Belo Horizonte, Cuiabá, uma infinidade de cidades, entendeu? Sim. Vários pilotos andei. E agora, essa prova eu fiz com o Gustavo Schmidt, que é um menino... Menino eu chamo porque tem 27 anos. É um guri que sempre navegou para o pai dele e há 2, 3 anos agora se lançou a piloto. Então, o guri não é pouca experiência, não. É muita porque ele foi sempre navegador. Então, agora ele pegou a pilotagem... Tá monstro, tá matando a pau. Beleza. Muito legal. Para a gente fechar aqui a participação do Júnior, destacar também o que está projetando para essa temporada, Júnior. O que você está projetando em competições ainda aí? Então, eu fechei com ele só o Transparaná e o Transcatarina no meio do ano também, que é uma competição parecida com o Transparaná, que são 4 dias dentro do estado de Santa Catarina. O Transcatarina, no caso, né? E daí vou fazer a Copa Troller e o Rally Paulista com um piloto de Cuiabá. Muito legal, bacana. Sucesso nas próximas competições. Muito obrigado pela participação com a gente por aqui. Parabéns pelo trabalho aí realizado à frente aí da velocidade, né, Badá? Vamos chegar aqui um pouquinho para falar agora do Internacional. Ontem, com gols aí do Bosquilha e também do Marcos Guilherme, o Inter garantiu a classificação para a terceira fase da pré-Libertadores, Badá. A partida diante do Universidade do Chile terminou em 2-0. O próximo adversário do Inter na competição será o Tolima da Colômbia. O jogo será na próxima semana. A Conmebol ainda não confirmou o dia e horário dessa partida. O que você achou do Colorado ontem? Só para lembrar aqui o torcedor, a gente não pode mostrar imagens. Não podemos mostrar, não. Libertadores não tem como, né? Não temos autorização, né? Mas foi uma vitória dentro daquilo que se imaginava com tranquilidade. Com tranquilidade, o Internacional fez 1-0 no primeiro tempo, todo mundo deve ter acompanhado, num erro de saída de bola lá do Laú. O Bosquilha, bom jogador, hein?
Esse cara aí fez 1-0 no primeiro tempo e daí no segundo tempo o Marcos Guilherme, outra boa contratação do Internacional, fez 2-0, classificação tranquila, sem nenhum tipo de susto e agora vai enfrentar o Tolima. Assisti também o jogo do Tolima lá contra o time, acho que do Equador, e o Tolima ganhou de 1-0, fez 2-0 nas duas partidas. O primeiro jogo vai ser na Colômbia, terça ou quarta-feira da semana que vem, e o jogo da volta em Porto Alegre. Vamos falar a verdade, o Inter com amplas possibilidades de seguir em frente na Libertadores e avançar para a fase de grupos. E antes disso, sábado, 4h30 da tarde, clássico Grenal, semifinal do turno do Campeonato Gaúcho lá no Beira-Rio. Aí o bicho vai pegar, aí vai ser um Grenal bom próximo sábado. Pena que mesmo horário praticamente do jogo da Chapecoense contra o Criciúma, cada um escolhe o que quer ver, mas a convocação é para o torcedor da Chapecoense ir para a Arena Condá, porque o time vai precisar do apoio do seu torcedor para superar o Criciúma e melhorar um pouco o ambiente. Dito isso,